Isabel de Almeida Paz, e a minha tese é intitulada Estimulação Elétrica Neuromuscular com longa duração de pulso e alta e baixa frequência pode melhorar a eficiência neuromuscular enquanto reduz desconforto e fadiga em diferentes sítios de estimulação, e orientada pelo professor Dr. Marco Aurélio Vaz. Então, a estimulação elétrica neuromuscular consiste na aplicação de uma corrente elétrica por via transcutânea, com o objetivo de despolarizar o motoneurônio e gerar uma contração muscular visível de forma involuntária. Não existe um protocolo padrão ouro. Os pesquisadores, eles consideram que o protocolo ideal é aquele capaz de gerar um maior torque com uma menor intensidade de corrente, e assim, gerando uma maior eficiência neuromuscular, que é uma variável bastante estudada. Ela considera, então, o torque gerado pela corrente, ou seja, o torque produzido pelo aquele protocolo, e a intensidade utilizada para produzir esse torque. Existem alguns fatores que limitam a eficiência da estimulação elétrica, entre eles o desconforto e a fatigabilidade. Então, o desconforto vai influenciar na quantidade de corrente, de intensidade de corrente esse indivíduo vai tolerar, e a fatigabilidade interfere na quantidade de sobrecarga que aquele protocolo pode induzir no músculo que está sendo estimulado. Para tentar melhorar a eficiência da estimulação elétrica, alguns estudos propõem a utilização de sítios de estimulação específicos. Então, a estimulação elétrica ela pode ser aplicada diretamente no músculo, em qualquer local do músculo, e vai recrutar principalmente unidades motoras que estão abaixo desses eletrodos, ou seja, as unidades motoras mais superficiais, ou podemos utilizar o ponto motor, que é o local no músculo que necessita de uma menor intensidade de corrente para gerar uma contração muscular. É um pouco mais confortável quando comparado aos protocolos que são aplicados diretamente em qualquer local do músculo. Além disso, podemos aplicar estimulação no tronco nervoso ou no nervo. Esse método ele é mais semelhante à contração voluntária, uma vez que recruta tanto as unidades motoras superficiais quanto as unidades motoras mais profundas. Mas independente se eu aplicar no nervo ou no ventre muscular, esses dois métodos, eles geram fadiga de forma precoce. Então, alguns pesquisadores tentaram melhorar essa questão, né, para tentar reduzir essa fatigabilidade, proporam, então, um protocolo que é o intercalado, ou seja, a estimulação elétrica, os pulsos da estimulação são intercaladas entre o nervo e o músculo. Dessa forma, se utiliza metade da frequência dos protocolos individuais e também isso ajudaria, então, a reduzir a fatigabilidade, mas também utiliza, né, então, estimula unidades motoras, tanto aquelas que são estimuladas pelo nervo, quanto aquelas estimuladas pelo músculo. E isso reduz, então, a fatigabilidade. Uma outra proposta que vem sendo utilizada na literatura é o uso de longas durações de pulsos com baixa e alta frequência. Tem sido demonstrado que quando eu utilizo longa duração de pulso com baixa ou alta frequência, o torque gerado ele é maior comparado ao torque gerado com protocolos convencionais. Além disso, já tem sido demonstrado que o uso de baixa frequência produz uma menor fatigabilidade quando comparado à alta frequência. Outra questão que também é apontada na literatura é a importância de considerar, né, os fatores intrínsecos dos indivíduos quando se utiliza protocolos de estimulação elétrica, principalmente a camada de tecido adiposo. Maior é a barreira para que esse estímulo elétrico chegue no músculo-alvo. Além disso, já se sabe também na literatura prévia que homens possuem uma menor camada de tecido adiposo, que é destacado aqui em branco, comparado a mulheres, principalmente dessa região da coxa. E isso deve ser considerado, então, quando se aplica um protocolo de estimulação elétrica. Bom, embora apontado, então, todas essas questões, existem ainda algumas lacunas na literatura, principalmente relacionado aos sítios de estimulação. Então, não está claro se o protocolo intercalado causa mais desconforto ou menos desconforto comparado aos protocolos aplicados no músculo e no nervo, uma vez que a literatura é conflitante em relação a essa questão. Ainda também não está claro qual a eficiência neuromuscular do protocolo intercalado. E os protocolos, os estudos que avaliaram os protocolos aplicados no músculo, nervo e de forma intercalada, utilizaram como músculo principal o tibial anterior. Enquanto que os estudos que compararam a longa duração de pulso utilizando baixa e alta frequência, utilizaram o tríceps sural. Então, esses resultados eles não podem ser generalizados para outros grupos, e nós não encontramos estudos que tenham comparado o uso de longas durações de pulso com baixa e alta frequência
aplicados nos diferentes sítios de estimulação elétrica e os seus efeitos nas variáveis eficiência neuromuscular, desconforto, fadiga em extensores de joelho. Também não está claro, né, essas questões relacionadas ao sexo e parâmetros neuromusculares, principalmente considerando as diferenças da camada de tecido adiposo. Com base nessas lacunas apresentadas, nós realizamos 4 estudos para tentar responder essas questões. Então, no primeiro estudo, nós realizamos uma revisão sistemática e meta-análise para avaliar o efeito dos sítios de estimulação em variáveis neuromusculares. No segundo capítulo, nós avaliamos, então, o efeito da frequência e também do sítio de estimulação na eficiência neuromuscular e no desconforto. No terceiro capítulo, nós avaliamos os efeitos da frequência e do sítio na fatigabilidade e no desconforto. E no quarto capítulo, nós avaliamos as diferenças de sexo em relação ao tecido adiposo subcutâneo e parâmetros neuromusculares. E também avaliamos algumas correlações em relação a esses parâmetros neuromusculares e o tecido adiposo. Bom, então, no nosso primeiro estudo, que foi uma revisão sistemática, nós incluímos 8 estudos, e os nossos principais resultados foram que a estimulação elétrica, quando aplicada no músculo, ela precisa de uma maior intensidade comparada à estimulação elétrica aplicada no nervo. O protocolo intercalado, ele gera um maior torque comparado ao protocolo aplicado somente no músculo. Ele gera um menor desconforto comparado ao protocolo aplicado no músculo e produz menor fadiga comparado ao protocolo aplicado no músculo e ao protocolo aplicado no nervo. Contudo, esses resultados eles precisam ter uma certa cautela ao serem interpretados, uma vez que a qualidade metodológica desses estudos incluídos foi baixa e também a qualidade da evidência para esses desfechos variou de muito baixa a baixa. Isso sugere que novos ensaios clínicos randomizados de alta qualidade podem melhorar, podem mudar, né, esses resultados. No capítulo 2, então, foi um ensaio clínico randomizado, onde nós aplicamos o estímulo elétrico no ponto motor do reto femoral, do vasto lateral, vasto medial e também no nervo femoral. O ponto motor ele foi localizado com uma caneta de estimulação elétrica e depois nós confirmamos com ultrassonografia se o ponto que nós encontramos como sendo o ponto motor estava realmente passando pelo músculo-alvo. O nervo femoral foi encontrado por meio com o uso de ultrassonografia, onde inicialmente nós localizamos a artéria femoral e a veia femoral e consideramos então a estrutura próxima à artéria femoral como sendo o nervo femoral. Após encontrar essas estruturas, né, nós colocamos os eletrodos nesses locais. Então, o eletrodo que corresponde ao ponto motor utilizado nos próximos estudos, nesse estudo e também nos estudos dos capítulos 3 e 4, então, é o eletrodo que fecha, então, o circuito entre o ponto motor do reto femoral e do vasto lateral. E o eletrodo, o sítio considerado sítio do nervo femoral, foi, então, configurado para ser o circuito entre o nervo femoral e o ponto motor do vasto medial. E o protocolo que é utilizado simultaneamente é aquele protocolo onde nós utilizamos os dois locais, então, tanto do ponto motor quanto o local do nervo femoral. Vale lembrar aqui que o nosso protocolo ele é diferente da literatura prévia. Então, nós não realizamos um protocolo intercalado, e sim um protocolo simultâneo, ou seja, o estímulo era realizado tanto nesse canal quanto nesse outro canal de forma simultânea. Entre os principais resultados, que o protocolo com alta frequência aplicado simultaneamente, ele mostrou uma menor intensidade de corrente e uma maior eficiência neuromuscular comparado aos protocolos aplicados no ponto motor ou no nervo femoral de forma individual. Além disso, nós observamos que o protocolo de alta frequência, ele é mais eficiente e menos desconfortável do que o protocolo de baixa frequência. E quando a estimulação elétrica é aplicada no sítio do nervo femoral, foi mais desconfortável comparado ao sítio do ponto motor. O capítulo 3, então, é o capítulo em que nós estudamos as variáveis desconforto e fatigabilidade e a influência, então, da frequência e do sítio de estimulação nessas variáveis. Nesse protocolo, nós realizamos 20 minutos de estimulação elétrica,
totalizando 80 contrações. Nós observamos nesse estudo que o protocolo intercalado, ele produziu um maior trabalho isométrico e menor fadiga, comparado ao sítio do nervo femoral ou ao sítio do ponto motor. Nós também encontramos que o protocolo com baixa frequência, ele gerou menor fadiga comparada à alta frequência, especialmente quando foi aplicado no sítio simultâneo. Além disso, o protocolo com baixa frequência, ele foi mais desconfortável comparado ao protocolo de alta frequência, E o capítulo 4, que levou em consideração a camada de tecido adiposo e o sexo em relação a parâmetros neuromusculares de desconforto. Nesse estudo, nós avaliamos a espessura da camada adiposa nos diferentes sítios de estimulação. Então, avaliamos todos os locais, o nervo femoral, o reto femoral, o vasto lateral e o vasto medial. E avaliamos a intensidade em limiar sensorial, no limiar motor e no limiar supramotor. Então, o limiar sensorial era o ponto em que o indivíduo referia que estava sentindo. O limiar motor é quando uma contração era visível, e o supramotor foi acima do limiar motor, ou seja, no nível de 20% da CVM. Nossos principais resultados, que mulheres geram uma menor contração voluntária isométrica máxima comparada a homens, mulheres possuem um menor limiar supramotor comparado a homens, mulheres evocam um menor torque comparado a homens, e possuem uma maior camada de tecido adiposo comparado a homens. E nas nossas análises de correlação, nós vimos também que quanto maior o tecido adiposo, maior a intensidade de corrente utilizada e maior vai ser o limiar motor. Como aplicabilidade clínica dos nossos resultados, então, quando o nosso objetivo é gerar uma maior eficiência neuromuscular e uma maior resistência à fadiga, nós indicamos que o protocolo, de forma simultânea, seja utilizada, ao invés de os protocolos isolados. Quando o objetivo for gerar um trabalho mecânico maior, então, recomendamos, né, que se utilize um protocolo com baixa frequência. Nós não podemos generalizar, extrapolar os nossos resultados para outras populações, uma vez que a gente utilizou somente indivíduos saudáveis, mas supomos que esses resultados poderiam ser aplicados em pessoas que estão em condições de uso reduzido, uma vez que esses indivíduos, eles apresentam hipotrofia predominantemente de fibras lentas, então isso conduz à diminuição na resistência, e como esse protocolo apresentou um maior trabalho mecânico, então poderia ser mais efetivo, mas, claro, destacamos que isso são apenas suposições, que estudos envolvendo essa população devem ser realizados. Além disso, nós observamos que a alta frequência ela demonstrou um maior conforto e também uma maior eficiência neuromuscular quando protocolos de curta duração são utilizados, ou seja, até 3 contrações evocadas. Supostamente, esses protocolos poderiam ser bem aplicados e importantes para a população idosa, uma vez que essa população ela perde rapidamente fibras do tipo 2, e isso conduz, então, à perda na capacidade de produção de força, de potência, tornando esses indivíduos mais lentos e fracos. Então, como esse protocolo ele foi mais confortável, gerou uma maior eficiência neuromuscular, poderia ser aplicado, então, nessa população. Mas ressalto que também é necessária investigação, que isso são apenas suposições, uma vez que nós não avaliamos essa população e sim avaliamos indivíduos saudáveis. Então, muito obrigada pela atenção. Eu vou deixar aqui embaixo o link onde o trabalho vai ser publicado na íntegra, para que vocês possam acessar, né, caso queiram ver detalhes da minha tese. Muito obrigada.